Então, como acabamos de ver, uma lente é qualquer elemento óptico que funciona através da refração. A rigor, qualquer feixe de luz que atravessa uma lente, ele sofre no mínimo 2 refrações, conforme ilustrado aí no slide. De forma a gente fazer uma descrição mais quantitativa do funcionamento da lente, vamos considerar o seguinte caso. Primeiro, o estudo da refração através de uma superfície ou de um dióptro. Para isso, vamos considerar originalmente um objeto pontual, para simplificar aqui a nossa análise, sendo observado por uma pessoa. Observem que os 2 raios, eles podem servir, esses 2 raios são os raios máximos, de abertura máxima, que contribuem para a formação da imagem lá na retina da pessoa. Essa imagem é formada na retina, então ela dista do objeto uma distância que eu chamo de distância aparente. Vamos agora considerar a seguinte situação. Mantém o objeto parado, a pessoa, o olho da pessoa parada, só que agora existe um aquário entre a pessoa e o objeto, ou seja, o objeto está imerso num aquário. A superfície de vidro que separa a água e o ar, ela é infinitesimal, de forma que ela não vai contribuir aqui nessa nossa análise. Então, basicamente, a gente pode considerar aqui a refração da luz da água para o ar. Então, um objeto, aqueles raios de luz que contribuíam para a formação da imagem na retina da pessoa não contribuem mais. Mas e aí, o que acontece? Na verdade, a pessoa continua a observar o objeto. Só que agora o que muda é que somente raios com um ângulo menor, conforme mostrado na figura, que eu representei de azul aqui, eles que vão contribuir. Mas observem que o ângulo máximo que vai acontecer é justamente o raio que vai ser refratado na superfície e vai entrar no olho de acordo com o desenho que está ilustrado. E aí, para essa pessoa, a sensação é de que o objeto não está mais na posição original, na posição do objeto em preto. Ela está na posição em azul aí, que vai ser a nova distância aparente. Ou seja, o objeto vai estar mais próximo, né? Então, de acordo com a ótica geométrica, a gente pode ter essa previsão. Na verdade, a gente pode ir um pouco mais além. Para começar, antes de ir um pouco mais além e prever de fato, né, e explicar de fato esse comportamento que a gente já previu de acordo com o uso da ótica geométrica, essa foto aqui representa um pincel dentro da água. Então vocês observem a mesma coisa, né? Então você tem um pincel, observe que o tamanho do pincel fora do copo, ele é menor do que o tamanho do pincel que você vê, do pincel que está abaixo do nível da água. Isso quer dizer o seguinte, o pincel é o mesmo, está sofrendo um efeito, está acontecendo um efeito de refração aí. E a parte de baixo, ela está ampliada, inclusive. Né? Ela está ampliada e está mais próxima. Então, alguém que está vendo o pincel, né? Alguém, tipo a gente que está vendo aqui essa imagem do pincel e sendo refratado dentro de um copo com água, a gente tem a percepção da parte que está interna à água, ela está mais próxima do que a parte que está externa. Bom, isso é o que a natureza nos mostra. Então, de fato, é o que acontece experimentalmente. A gente pode ir um pouco além e pesquisar, investigar a explicação para isso, ou seja, como que a gente explica isso. Para isso, vamos fazer o seguinte caso. De novo, o objeto, né, e um raio que faz um ângulo θ1 com um eixo óptico, né, com essa linha imaginária que faz 90 graus com o dióptro plano, com essa interface água-ar. Os índices de refração dentro e fora N1 e N2, conforme está na figura. Como a gente viu, né, após sofrer a refração, quem está de fora tem a percepção de que o objeto está na posição em azul, formando o ângulo θ2, conforme ilustrado aí na figura. Vamos fazer um pouco de geometria aqui, ou seja, usar um pouco da trigonometria desses ângulos. Observem a altura L, Lzinho, L minúsculo, que está aí. E as distâncias S, distância real do objeto até a interface, e a distância S'. E a gente pode escrever L como sendo S tangente de θ1, que por sua vez, ela é exatamente igual a S' tangente θ2, ou seja, L é comum para os dois triângulos. Né? Então, basicamente, o que muda são as distâncias S',
e os ângulos θ1 e θ2. A gente pode agora basicamente igualar uma equação com a outra e a gente verifica que S' é igual a S vezes a razão, tangente de θ1 dividido por tangente de θ2. Agora aqui, vamos considerar o caso que esses ângulos são pequenos. O meu desenho está exagerado, mas me interessa aqui estudar o caso em que os ângulos são pequenos. Esse é o regime típico da chamada ótica paraxial. Então, essa expressão, S' igual a S tangente de θ1 dividido por tangente de θ2, ela é basicamente seno θ1 dividido por seno θ2. Mas isso aí, seno θ1 dividido por seno θ2, tem uma coisa que faz a gente lembrar, que no caso é a lei de Snell. Então, se você usa a lei de Snell, você vai ver que você pode escrever a relação entre S e S' de acordo com os índices de refração. Então, a gente verifica o seguinte, né? Por exemplo, se a luz sai da água para o ar, a água é um meio cujo índice de refração é maior do que o ar. Então, isso quer dizer que a razão N2 sobre N1, ela é menor do que 1. Isso implica, basicamente, que S', que é a distância aparente, ela é menor do que S. De fato, corroborando com o nosso experimento. Lá, por exemplo, o caso do pincel, que a gente via a parte que estava imersa dentro da água, estava mais próxima, a sensação que nós tínhamos é que ela estava mais próxima do que a parte que estava para fora da água. Agora que nós acabamos de estudar a formação de imagens por refração, voltamos ao estudo das lentes. Vamos considerar lentes esféricas, lentes formadas por duas calotas esféricas e representadas conforme está na figura. Bom, vamos lembrar que a luz, ao passar por uma lente, ela sofre duas refrações, uma em cada uma das interfaces. Primeiro, do ar para o meio da lente, no caso pode ser vidro ou plástico, e depois do meio da lente para o ar de novo. São duas refrações. E a lente, normalmente, ela tem uma espessura D. Só que a gente vai ver que se os raios de curvatura forem muito maiores que a distância D, eu não preciso considerar essas duas refrações. A gente vai cair no chamado modelo de lente delgada, lente muito estreita. E nesse modelo, a grande vantagem dele é que eu não preciso considerar duas refrações. Basta que eu considere apenas uma única refração. Isso é um ganho muito grande na hora de eu prever a formação de imagem por um sistema, por uma lente, por algum sistema óptico que use lente. Então a gente vai considerar apenas uma única refração sempre que estivermos considerando lentes delgadas. Se pudermos considerar a lente do problema como sendo a lente delgada, a gente está habilitado a usar o chamado método de traçado de raios, que permite determinar geometricamente as propriedades da imagem do sistema. Trata-se de um método de fácil utilização e muito útil, né, muito poderoso para a descrição da formação de imagens em sistemas ópticos com muitas lentes. A figura ao lado ilustra o funcionamento das lentes convergentes de acordo com o método de traçado de raios. São chamados raios notáveis. São raios que nós vamos utilizar para explicar a formação de imagens por meio das lentes. No caso, lente convergente, como que é esse que está aí representado, né? Raios que incidem na lente, paralelos ao eixo óptico, são refratados e se cruzam no ponto F, no chamado ponto focal. Da mesma forma, se você coloca um objeto pontual, né, ou uma fonte de luz pontual no ponto F, os raios de luz provenientes dessa fonte vão atravessar a lente e vão sair paralelos. Na verdade, isso é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? De um lado ou do outro. Também é importante observar que se a luz passa pelo vértice da lente, ela sofre uma refração sem mudar de direção. Então, qualquer raio de luz, em qualquer direção, que atravesse a lente passando pelo vértice, ela vai sofrer a refração, mas não vai mudar de direção. Isso acontece de acordo com o modelo da lente delgada. Se as lentes forem divergentes, está lá. Raios que incidem na lente direcionados ao ponto F saem paralelos ao eixo óptico. Raios que incidem na lente paralelo ao eixo óptico são refratados como se fossem provenientes do ponto F. Observem, ponto F é o ponto focal.
né? Da mesma forma que na lente convergente, para a lente divergente também há, né? Também existem os pontos focais. E, de novo, né, se o raio de luz atravessa uma lente divergente, passando pelo vértice, ele vai ser refratado, mas não vai mudar de direção. Ele vai atravessar a lente, vai ser refratado, mas não muda de direção. E, de acordo com o método de traçado de raios, vamos abordar a seguinte questão: como se constrói uma imagem feita por uma lente? Para isso, vamos considerar um objeto e uma lente, no caso, a lente divergente desenhada da figura. Coisas que nós podemos responder usando o método de traçado de raios. Onde se localiza a imagem? Qual é a distância da imagem para o objeto, por exemplo? E a imagem é ampliada? Então são coisas que nós podemos responder usando o método de traçado de raios. Para saber onde que a imagem é localizada, eu tenho que saber onde dois raios se cruzam, pelo menos dois raios se cruzam, ou dois prolongamentos se cruzam. Então, o primeiro raio que eu vou escolher, um raio notável, é um raio paralelo ao eixo óptico que incide nessa lente divergente. Como acabamos de ver, qualquer raio paralelo ao eixo óptico que incide na lente divergente, ele vai sair divergindo, conforme ilustrado na figura. E como se ele estivesse provindo desse ponto que segue ali a tracejada desenhada. Um outro raio notável que eu vou desenhar é um raio que incide na lente e ele tem a direção do ponto focal dela. Só que a gente sabe que se a lente é divergente e qualquer raio de luz que incide nessa lente na direção do ponto focal, ele vai sair paralelo ao eixo óptico. Então observem, os dois raios azuis fortes nunca se cruzarão. Então, de antemão, eu já sei que a imagem não vai ser formada à direita da lente, ela vai ser formada à esquerda e por prolongamentos. E se você olhar com mais detalhes a figura, você vai ver que essa imagem vai ser formada justamente nesse ponto que eu desenhei aí, né? E essa imagem é formada por prolongamentos. Portanto, essa imagem é uma imagem virtual. Para a gente ter mais precisão com relação a se essa imagem é ampliada ou reduzida, na verdade a gente já sabe que ela é reduzida pelo desenho geométrico que está feito aí, mas a gente consegue prever isso de forma mais quantitativa. Basta a gente lembrar da definição do aumento linear. O aumento linear é justamente uma propriedade que define se uma imagem ela é maior ou menor do que o objeto. E o aumento linear ele é definido como sendo menos S' sobre S. S' e S estão representados na figura. S' é a distância da imagem até a lente e S é a distância do objeto até a lente. Se a imagem é real, S' é positivo. Se a imagem é virtual, S' é negativo. Então olha como que eu escrevi, né? Módulo de S, mais módulo de S ou menos módulo de S. Então no caso em questão, a imagem ela é virtual. Então S' ele é negativo. Portanto, quando fizermos o M, que é menos S' sobre S, esse M vai ser positivo, né? Porque os sinais de menos vão se cancelar. E a gente ainda vê o seguinte, como o S' é menor em módulo do que o S, a gente vê que M é um número entre 0 e 1, indicando que a imagem ela é direita, ou seja, tem a mesma direção do objeto, e ela é menor. Conforme ilustrado aí nessa figura aí de uma lente divergente. Uma lupa feita com a lente divergente.